Agora, daqui a pouco a gente vai dar o nome de todo mundo que votou pró-Casares, que é bom que todo mundo saiba quem são. Agora, Casão, você jogou no São Paulo em 1984. Faz muito tempo, é verdade, e tudo mais. O São Paulo era uma outra coisa, era o clube dos cardeais, aqui resolvemos as coisas aqui dentro. Esses escândalos, essas coisas, era coisa de outros times. O São Paulo tá virando um clube qualquer, né? Cara, é assim, não é um clube qualquer, porque qualquer clube sempre teve os problemas expostos, né? Corinthians a vida toda foi assim, Palmeiras faz poucos anos que acontece poucas coisas que ficam públicas. O Palmeiras dos anos 70, dos anos 80, era todo dia problemas internos de diretoria, de presidente, todas as confusões que tinham dentro do Palmeiras, elas eram expostas. E o Corinthians também. O São Paulo mudou. O São Paulo, como você falou, quando eu fui para o São Paulo, era outros tempos, não tinha rede social, não tinha muitos canais, não tinha canal a cabo, era jornal que saía no outro dia, então tanto as notícias boas como as negativas, elas demoravam para ser desenvolvidas, a não ser um programa de rádio, né? Mas assim, publicamente, era só no jornal no outro dia, o jornal era muito lido, né? As pessoas compravam o jornal para saber de esportes, para saber o que estava acontecendo com o seu clube, então demorava um pouco para as coisas se espalharem. Hoje não. E o São Paulo, depois de eu não sei quanto tempo para cá, uma década, 2 décadas para cá, o São Paulo virou assim uma coisa aberta, né? Uma coisa aberta. Tudo que acontece, qualquer coisinha que acontece dentro de São Paulo, explode publicamente e a confusão começa. Eu acho que o São Paulo ainda não sabe lidar com isso, porque é pouco tempo, faz poucos anos que o São Paulo está nessa situação que o Corinthians viveu a vida toda, que o Palmeiras viveu por muitos anos, né? Times que as confusões eram expostas o tempo todo. No caso específico do Casares, das transações estranhas, transações bancárias estranhas, de dinheiro vivo, né? Eu vou muito em cima de dinheiro vivo. O dinheiro vivo, hoje no Brasil, ter dinheiro vivo no Brasil, foi meio que banalizado, né? Vamos falar a verdade? Porque se você ficar fechado só no plano esportivo, no plano do futebol, você fala, pô, isso aí é muito estranho, tem que ser investigado, tem que ir para cima, e tem que ser mesmo, né? Não estou falando que não tem que ser. Mas se você abrir a porteira e levar para o plano nacional, cara, teve político que foi pego com 430 mil reais em dinheiro vivo dentro do saco de lixo dentro de casa e tá tudo correndo bem. Tá tudo andando. Não teve renúncia, não teve nada. Teve dinheiro na cueca e tudo corre bem. Teve compras de imóveis com dinheiro vivo, vários, e tudo corre bem. Então, essa questão de você ter o dinheiro vivo em grande quantidade ou transações bancárias estranhas, ela foi meio que banalizada no Brasil. Ela veio de cima para baixo, né? Então, eu não estranho essa decisão da reunião do São Paulo e também do próprio Casares de não renunciar e também de momentaneamente não levarem o impeachment, o processo do impeachment adiante, porque isso acontece no Brasil, não é no futebol, não é no São Paulo. Não é no São Paulo, é no Brasil que acontece. No Brasil. Quanto tempo demorou para sair o impeachment do Augusto Melo, por exemplo? Né? Era todo dia, todos os dias, durante o ano todo do ano passado, desde o início, foi do primeiro dia ao último dia do Augusto Melo, foi confusão estranha de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito, de cartão corporativo e laranja e dinheiro de patrocinador, para onde foi, quem levou, investigação, áudio e câmera para olhar dentro das reuniões. Aconteceu de tudo no Corinthians, de tudo. E só saiu o impeachment mesmo pela pressão da opinião pública e da torcida do Corinthians, que chegou um momento que ela ficou contra
tudo aquilo que estava acontecendo, e aí a coisa andou, não teve como voltar, né? Mas a paciência e a normalização dessas questões de dinheiro vivo, de transações bancárias, ela foi uma normalizada muito nociva que teve no Brasil hoje, nos últimos anos, né? Uma normalizada nociva que aí foi pulando de setor para setor, né? Foi pulando de setor para setor. Veio política, a coisa começou politicamente e foi passando, não saiu da política, mas passou para o esporte, né, futebol e para outros esportes também. Então eu não estranho essa empurrada com a barriga, sabe? É uma grande empurrada para a barriga. Já está aqui o Mauro César Pereira com a gente, eu vou colocar ele na conversa, mas acho bom, importante para todo torcedor são paulino ou não, que a gente fale o nome dos 6 notáveis do São Paulo que votaram ou que recomendaram que impeachment não é o caso para o Casares, não há provas e tudo mais, que é o que está escrito na ata, que eu vou até ler daqui a pouquinho um pedacinho da ata, mas os nomes das figuras que votaram pró-Casares foram os seguintes: Outem Aires de Abreu, que é o presidente do Conselho Deliberativo atual, Carlos Miguel Aidar, que foi o presidente que renunciou há 10 anos atrás por questões parecidas como essa, e até falou que se arrependeu de ter feito isso nessa reunião de ontem, ex-presidente de São Paulo, Marcelo Pupo, Ives Gandra Martins, um jurista muito importante do Brasil, o Leco, que é o antecessor ao Casares na presidência do São Paulo, Carlos Augusto Barros e Silva, o nome dele, e o José Eduardo Mesquita Pimenta, também ex-presidente do São Paulo. Então essas 6 figuras entenderam que o Casares não fez nada de errado, está tudo bem, ele que não recomendou o impeachment. É bom, como eu digo, que a gente sempre lembre o nome das pessoas, como eles estão votando lá, essas figuras são tão importantes dentro do São Paulo. Fernando Casal de Rey, ex-presidente do São Paulo, não esteve, porque está em viagem no exterior, não estava presente nessa reunião. Milton José Neves, que não é o nosso Milton Neves, também não esteve presente. Paulo Amaral e Paulo Planete, eles não participaram da reunião. E teve um único voto a favor do afastamento, que foi do José Carlos Ferreira Alves. Então guardem bem esses nomes aí, que o torcedor São Paulino precisa saber quem são esses caras, como eles votaram, quem são, votaram contra, votaram a favor. Estou aqui com o Mauro César Pereira, estava falando com o Casão, que essas coisas são... São Paulo tinha o verniz de um clube diferente, está cada vez mais igual. E cada vez mais igual para pior, né? Esse negócio de ontem, agora vai ter a votação no Conselho Deliberativo, parece que está tudo armado aí para o Casares se safar. Mauro, bom dia. Bom dia a todos. Esse verniz, acho que é um verniz um pouco falso, né? O verniz que talvez no passado as pessoas achassem isso bonito, que São Paulo posava como o clube aristocrata, o clube dos ricos, né? Isso. De homens influentes, poderosos, que se reúnem num conselho de notáveis e definem o futuro do clube. É um clube fechadíssimo, sempre digo isso, de todos os grandes clubes do Brasil, é o mais fechado, onde é mais difícil você tirar alguém do poder, eleger um candidato de oposição, por conta desses integrantes eternos, né, do conselho, esses cardeais e tal, até a pompa dos cardeais, tudo uma coisa muito ultrapassada, uma coisa que ficou muito lá para trás. Independentemente do poder que você tenha fora do futebol, do dinheiro que você tenha, da influência que você tenha, se não for um bom gestor, bem intencionado e capaz, você não vai levar o clube para lugar nenhum. E acho que é o que acontece com São Paulo. São Paulo, ele vive muito, como o hino diz, muito com ideias do passado, conceitos que já não valem mais, não é mais uma referência. Me chama a atenção a quantidade de ex-presidentes, inclusive alguns recentes, que não foram bons presidentes para o São Paulo e que participam dessa definição. Ou seja, quem vai definir o futuro do São Paulo? Pessoas que no passado recente estiveram no poder. Essas pessoas, eles foram bem na presidência? A Aidar foi bem, o Leco foi bem, o torcedor de São Paulo tem motivo para achar que eles foram bons presidentes? Eu creio que não. Mas eles definem. Eles vão lá e são parte desse petit comitê que define o que vai acontecer com o São Paulo Futebol Clube. Eu acho que já fica bem claro que é muito difícil mudar. E por conta disso, especialmente. É um clube muito fechado. Muito fechado. É quase impossível um grupo de tricolores, sócios do São Paulo, se reunirem, pessoas fora desse núcleo fechado da política de São Paulo. Vamos juntar aqui, vamos montar uma equipe, vamos tentar concorrer à eleição, vamos colocar o fulano aqui na presidência, fulano tem tempo, tem qualificação, a equipe aqui é boa,
Nós entendemos do negócio, temos um projeto concreto aqui, vamos concorrer. Putz, esquece, é quase impossível, você não consegue nem lançar candidatura. Eu diria que tão ou mais difícil do que ser presidente da CBF, que você tem que ter apoio de X clubes, X federações e tal, e é muito, muito difícil. Então, a tendência é o quê? Essas pessoas ficam girando. E se o Casares sai, a tendência é que um desses personagens, desse petit comitê ou arredores, assuma. Muitas vezes com o intuito de, sai o Casares, vamos ficar aqui, vamos deixar passar, o pessoal esquece, toca o barco e o clube segue. Segue como? Na situação em que está, né? E o pior, né? Esse momento político, né, do São Paulo, ele dificulta, inclusive, definições do futebol, né? No momento que vai começar a temporada. Várias situações que poderiam estar sendo definidas, contratação do jogador, saída do jogador, rescisão do outro que é caro, se for o caso, que não está dando retorno. Tudo fica muito parado, porque o que está acontecendo é muito sério e meio que abafa os outros temas que são importantes, eventualmente não tão importantes, mas são importantes e que ficam ali em segundo plano. Esse é um clube que, honestamente, assim, sem perspectiva de melhora, num prazo que a gente não sabe nem qual é. O que vai melhorar no São Paulo? Qual o sinal de que alguma coisa boa vai acontecer? Não existe nesse momento. E o torcedor organizado que abandonou o barco, acho que simboliza muito bem a crise, né? Que é um outro problema que o São Paulo tem, isso já vem de outras gestões. O fato de a torcida organizada muitas vezes está fechada com o dirigente. Eu lembro que lá atrás, quando o Muricy era vaiado, que o São Paulo ganhava brasileiro e tal, mas fracassava a Libertadores com ele, né? Então ia bem em algumas competições e outras não, e aí um momento que pegaram no pé, até que ele saiu, dado momento ele sai. Nunca criticavam o presidente da época. Nunca criticavam, era o Juvenal. Sim. A arquibancada não se voltava, você lembra disso? Você Sim, que... é verdade. Não se voltava contra o Juvenal, quer dizer, a culpa nunca era do Juvenal. E isso durou um bom tempo com o Casares agora, né? O problema é o jogador, é o técnico, é o Zubeldia, não sei quem, o Casares estava acima do bem e do mal. Agora não deu, né? A bola bateu aqui assim, a água está batendo aqui no nariz já, aí a torcida vai lá, coloca faixa, protesta, mas demorou. Isso também é muito ruim, sabe? Esse vínculo não é legal. Torcida organizada, a gente sabe que na prática não é assim, mas quando elas surgem lá nos anos 40 e depois mais nos anos 60 e 70, todas elas surgem como movimentos de resistência e de enfrentamento a maus dirigentes. O propósito inicial era esse. É muito ruim quando ela, de certa forma, compactua com o que está errado, faz vistas grossas por alguma razão. Sobre 3 pontos sobre o que você falou. Primeiro, assim, o Leco, ele não foi um bom presidente. Ele, como você falou, né, capaz de Casares sair, entrar uma outra figura dessa turma aí. No caso, é o vice-presidente que chama-se Massis, que é dono dos estacionamentos Massis aí que tem aqui na cidade de São Paulo. É uma figura politicamente nem tão proeminente, mas seria ele que assumisse. Mas no caso do Leco, ele assumiu justamente na vaga do Aidar, quando o Aidar renunciou. Para você ver como todo mundo ficou ali mesmo. E o Leco foi o Leco, o presidente que todo mundo sabe, um dos piores da história. O Leco foi a favor da renúncia do Aidar, porque ele sabia que ele assumiu e depois fez o que fez no comando do São Paulo. Um desastre. E o Leco eu lembro que quando... como um 6-1 para o Corinthians, por exemplo. Quando o presidente era o Juvenal, o Leco era o diretor de futebol. Isso. E tinha o vice. Me lembra o nome do vice? Ai, meu Deus, agora deu branco. De óculos. O senhor também. Muito educado, muito eloquente. Assim, rapaz, preciso lembrar. Mas... Enfim, tinha o Juvenal, tinha o vice-presidente, cujo nome agora me deu branco. E o Leco, ele era o diretor. O Leco era o cara que chegava, eu lembro muito disso. Eu lembro de fazer várias transmissões no Morumbi, no rádio. E antes também, ouvindo, acompanhando. O São Paulo chegava, o ônibus de São Paulo. Algum jogo, qualquer um, domingo à tarde, por exemplo, né? Torcida, aquela coisa toda. Descia o Leco do ônibus. E sempre dava entrevista a todo mundo. Eduardo Afonso sempre entrevistava ele ali, né? Isso. Ali na porta. E falava. O Marcelo Portugal Gouveia. Marcelo Portugal Gouveia. Esse era o presidente. Esse era o presidente. Teve o Ataíde, mas foi depois do Ataíde. Não, era o vice do Juvenal, de futebol. E o Leco sempre dava entrevista. De vez em quando a coisa não ia bem, ele era o cara meio ácido com relação ao Muricy. Ele era o cara que fazia algumas críticas e tal. Aí ele aparecia. Eram os momentos que o Leco tinha alguma visibilidade na mídia. Que ele não era muito relevante ali. Eu entendia sempre dessa maneira. Acho que todo mundo entendia assim. Passou um tempo, ele era presidente de São Paulo. Exatamente. Acho que é João Paulo de Jesus Lopes. Exatamente. Exatamente. Era o João Paulo.